Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca do filme, dos filmes mais badalados do ano de 2024, que concorreu ao Oscar em 2025, inclusive na categoria de melhor filme, mas não foi o grande vencedor naquela noite, né? É um filme que eu particularmente estava apostando neste filme para como fortíssimo concorrente ao Oscar de melhor filme em 2025. Não ganhou, né? O filme que ganhou foi Anora, e este filme acabou não levou a estatueta de melhor filme em 2025 para casa, embora fosse não só a minha aposta, mas a aposta de muita gente. E é um filme fantástico, é um filme que vale a pena assistir e assistir algumas vezes. Tem uma amiga minha que assistiu o filme 3 vezes, só naquele contexto ali em que ele foi lançado, né? E é um filme que trabalha com uma temática extremamente atual, uma temática muito pertinente, né? E trabalha isso a partir de um gênero que é um gênero menosprezado por Hollywood, né? Um gênero considerado como um gênero menor em Hollywood, né? E por conta disso, um gênero que raramente entra na disputa de melhor filme no Oscar, né? Este entrou, era o meu grande candidato, a minha grande aposta para ganhar o Oscar de melhor filme em 2025, mas acabou não ganhando. E eu estou me referindo ao filme A Substância, com a atriz Demi Moore, né? Eu vou falar sobre este filme, vou trazer algumas ideias sobre este filme para gente pensá-las um pouco, refletir um pouco sobre elas. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, faça a tua inscrição em nosso canal, faça comentários, interaja com este espaço, divulgue-o a outras pessoas. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura. Aqui nós prezamos e prezamos muito pela qualidade do conteúdo, né? E nos esforçamos, temos nos esmerado para levar a vocês conteúdo com qualidade. Portanto, nos ajude, fale desse canal com os amigos, apresente-o aos amigos, faça a tua inscrição, deixa o like se gostou da reflexão, da apresentação, da exposição, enfim, nos ajude a fim de que nós possamos levar estes conteúdos a um grupo cada vez maior. Bem, vamos para o filme, mas como vocês já sabem, eu sempre, quando falo de cinema, os advirto para que assistam o filme antes, né, de acompanharem a nossa exposição, até porque nós podemos antecipar algumas coisas aqui do filme que poderão torná-lo menos interessante, né, que poderão causar menos impacto àqueles que forem assistir o filme pela primeira vez. Os que já assistiram o filme continuem nos acompanhando aqui nessa breve reflexão, porque vocês vão se recordar de algumas ideias que estão presentes no filme, né? Algumas imagens que estão presentes no filme e o quanto que elas são pertinentes. Bem,
o filme é de 2024, é dirigido por uma francesa, né, uma diretora francesa, a Coralie Frangé, e a protagonista do filme é a grande Demi Moore, né? A atriz Demi Moore, aquela mesma que fez Ghost lá no início dos anos 90, e é interessante, eu particularmente quando fui ao cinema assistir A Substância, a imagem da jovem Demi Moore lá no início da década de 90, contracenando com o saudoso Patrick Swayze, naquele filme que fez muita gente sair chorando das salas de cinema, né? Ghost, do outro lado da vida. Eu, enquanto assistia A Substância, tinha esta referência da Demi Moore em meu imaginário. Por quê? Porque a personagem que a Demi Moore vai interpretar em A Substância já não é mais aquela jovenzinha que fez Ghost do outro lado da vida, lá no início da década de 90. Agora já é uma mulher que está completando 50 anos, né? Embora Demi Moore seja mais velha, né? Demi Moore parece que já é uma sexagenária, né? Já tem acho que 61 anos, se não estiver enganado, né? Mas no enredo, no filme A Substância, ela está completando 50 anos, ela que durante muitos anos foi a protagonista de um programa de ginástica na TV, né? E aqui muita gente, aliás, quase ninguém, aliás, ninguém, pelo menos em termos das minhas nos limites das minhas pesquisas, ninguém tocou nesse processo de emulação entre a televisão e o cinema, né? E ao meu ver, no filme existe esta emulação entre TV e cinema. É claro que isso não está no primeiro plano da discussão, né? Essa não é a ideia central do filme, muito longe disso, mas ela está aí presente, ela nos coloca diante de um meio de comunicação que é extremamente superficial, né, caricatural, que explora entretenimento para consumo, que é dirigido por gente fútil, por gente grotesca, por gente que só pensa em lucro, só pensa em dinheiro e não na qualidade daquilo que é transmitido, né? Então, essa crítica à televisão, e aqui são as minhas leituras, né? São as minhas impressões, esta crítica à televisão como este meio de comunicação, de entretenimento fútil, de entretenimento banal, desprovido de qualidade, de conteúdo, né? E que usa as pessoas como objetos descartáveis, né? Esta crítica está presente no filme, o que nos coloca diante desta clássica emulação, né? Entre cinema e televisão, né? Isso aí aparece em muitas obras cinematográficas. Uma que me vem à mente agora e que eu adoro é Forrest Gump, né? Em Forrest Gump, essa questão da emulação entre cinema e televisão também está muito presente. É claro que a partir de outras categorias, né? A partir de outras considerações, né? Lá em Forrest Gump,
a tese ali, a proposição ali defendida é que por meio da televisão, até alguém com QI extremamente abaixo de uma pessoa normal, cognitivamente normal, até uma pessoa que é um idiota, né? Forrest Gump no filme é projetado como um idiota, né? Embora esse conceito de idiota precisa ser interpretado com um certo cuidado, uma certa coerência, né? Eu adoro Forrest Gump, inclusive tenho páginas escritas sobre Forrest Gump, já trabalhei Forrest Gump em sala de aula, já dei cursos sobre Forrest Gump para os meus alunos, né? E essa emulação, essa crítica, esse argumento, essa proposição está presente lá no filme, né? Lá em Forrest Gump, e é um filme que me veio à mente, lá nós vemos esta emulação entre cinema e televisão. Esta emulação vai aparecer também em A Substância, mas num segundo plano, né? Ora, a Demi Moore, que interpreta Elizabeth Sparkle, uma ginasta que tem um programa de educação física na TV, né, um programa de ginástica na TV, agora com seus 50 anos, é demitida para que a emissora contrate alguém mais jovem, né? Contrate alguém muito mais jovem, né? E é a Demi Moore, aqui em A Substância, revivendo o que aconteceu com ela ao longo da carreira, né? Porque a Demi Moore foi uma atriz pouco badalada lá na década de 90, mas muito mais por conta de seus dotes físicos, por conta de sua beleza. Fato é que à medida que ela ia envelhecendo, ela já não conseguia mais fazer filmes de ponta, né? Filmes de vitrine, né? Não conseguia fazer, não era contratada para fazer filmes bons, filmes sérios, né? Porque infelizmente é mais uma atriz que ficou muito colada a essa coisa da beleza física, da imagem, da jovialidade, e à medida que o tempo passa e que não só a Demi Moore, mas outras atrizes também que ficaram muito presas a essa coisa do símbolo sexual, do ícone de beleza, né? À medida que o tempo passa e a tua beleza vai se esvaindo, você vai envelhecendo, né? Você já não consegue mais espaço na indústria cinematográfica, né? A Demi Moore sofreu isso ao longo de sua carreira, passou por esse processo. Tanto é que ela escreveu um livro de memórias, né, falando sobre o quanto que ela se tornou, na verdade, um objeto, sobre o tanto quanto ela foi objetificada no cinema, né, fizeram dela um mero objeto. Não é? E ela, então, apresentou esse livro para Coralie Frage, afirmando que ela conhecia, ela sabia quem era Elizabeth Sparkle, porque ela viveu o que a personagem Elizabeth Sparkle vai viver no enredo. Ela entregou esse filme para Coralie Frage, perdão, e a Coralie a contratou para ser a protagonista, né, interpretar a protagonista no filme, né? Esta Demi Moore, esta Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, vai ser demitida do seu programa que ela já
realiza há muitos anos e em seu lugar vão contratar alguém mais jovem, né? É nesse contexto que alguém lhe apresenta a chamada substância, né? Alguém lhe apresenta um composto químico, um composto farmacêutico, né? Um remédio, uma substância mesma, e o que aquela substância teria a capacidade de fazer com a pessoa. Ora, esta substância teria a capacidade de liberar o DNA, desbloquear, melhor dizendo, né, o DNA de uma célula e gerar uma outra célula, uma célula nova. É nesse processo de desbloqueamento do DNA de uma célula que vai culminar no surgimento de uma célula nova, que está o núcleo do filme, né? Que está o elemento, né? A forma que serve de base para toda a construção do enredo, né? Essa Elizabeth Sparkle, extremamente fragilizada, acabou de ser demitida, que está sentindo o peso da velhice chegando, que já não empolga, não apaixona, desempregada, que vai cair no ostracismo. Esta mulher extremamente fragilizada por conta desses acontecimentos, desses processos, não vai hesitar, não vai titubear diante da possibilidade de utilizar essa substância. E nesta substância, ela veria a possibilidade de encontrar uma versão melhor de si mesma, né? Porque nesta nova célula que veio à existência por conta desta substância aplicada numa velha célula que desbloqueou o DNA desta velha célula, esta nova célula contém, na verdade, o embrião de uma versão melhor da pessoa. No caso aqui, de Elizabeth Sparkle, né? Portanto, a substância dá origem a uma versão do indivíduo que, a priori, seria uma versão melhor do que este indivíduo. Bem, no filme, esta versão melhor, né, este ser que surge desta nova célula, é claro, alguém extremamente jovem, alguém extremamente belo, né, alguém que tem um corpo escultural, né, enfim, é a Shuri, né? A Shuri será Shuri ou Su, né? Isso aí depende para mim é Shuri, né? Enfim, acho que a pronúncia parece ser esta mais apropriada, mas enfim, isso é de menos de sua menos importância, né? Esta versão melhor é a Shuri. A figura, a personagem que surge desta nova célula e que foi interpretada pela jovem Margaret Qualley, né? Esta nova versão resulta dos efeitos desta substância sobre as células da Elizabeth Sparkle, mas este processo por meio do qual uma versão melhor da personagem surge, está condicionada, o processo está condicionado a alguns critérios. Vejam, embora desta nova célula surja
uma personagem nova, esta personagem é a mesma da Elizabeth Sparkle, né? Ambas são uma só. Este é um primeiro critério que é colocado, decorre deste processo que resulta da aplicação desta substância, né? Ora, as personagens, tanto a Shui quanto a Elizabeth Sparkle, tem que ter nitidamente em sua consciência de que ambas são uma só. Ambas constituem o mesmo ser. Ambas constituem a mesma pessoa. A jovem é a Elizabeth Sparkle, só que mais jovem, mais bonita, com um corpo escultural, enfim, ela é a Elizabeth Sparkle. Elizabeth Sparkle é ela. Ambas têm que ter esta consciência. E um segundo critério é que cada versão dessas tem que ser vivida num lapso de tempo que não pode extrapolar os 7 dias. Né? Tem que ser algo vivido dentro desse lapso temporal dos 7 dias, né? Ou seja, dentro do lapso do arco temporal de uma semana, né? E essa ideia da semana, que é uma ideia extremamente interessante, né? Me fez pensar no processo da criação, tal qual apresentado no Gênesis, né? Deus criou, segundo a narrativa do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º repousou, né? Ora, esse arco temporal contém a ideia de uma criação ou de uma nova criação, mas de uma nova criação que está extremamente, intrinsecamente presa a esta antiga criação. Ora, tem que haver entre ambas um equilíbrio bastante preciso, bastante rigoroso. Ora, cada versão só pode vivenciar suas alegrias e suas dores ao longo de uma semana. Depois desse período, a matriz, né, por exemplo, tem que ceder lugar à sua versão mais jovem, vai viver tudo aquilo que ela pode viver ao longo desses 7 dias, para depois a matriz vivenciar reiniciar o seu ciclo temporal, né? Ora, esse ritmo, esse ciclo deve ser observado pelas duas personagens de forma categórica, religiosa, rigorosa. Por quê? Porque se uma das personagens exceder esse lapso temporal, elas vão acelerar o seu processo de envelhecimento. Ou seja, se a Elizabeth Sparkle, se a Elizabeth ou a Shui decidem viver um dia a mais, não só 7 mais 8, isso fatalmente trará consequências físicas a ambas. Por quê? Porque isso vai acelerar o processo de envelhecimento da personagem central, da Elizabeth Sparkle. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque se por um lado nós temos uma mulher com 50 anos de idade, que já é mais contida, já é mais serena, já é mais racional, a sua nova versão, a Shui,
ou a Sul, como preferirem, tem apenas 20, 21 anos. É extremamente jovem. Portanto, é alguém que está querendo viver a vida em sua plenitude, está querendo vivenciar tudo aquilo que seus dotes físicos podem lhe proporcionar. Ou seja, se por um lado nós temos uma mulher mais velha, e por isso mais contida, mais serena, mais racional, mais contida, né? De hábitos mais parcimoniosos, mais reservados, mais. Por outro, a sua versão é a versão dos excessos. É a versão, é a jovem que quer viver de forma plena, quer viver de forma intensa. Logo aqui vai haver um grande conflito, né? Aqui nós estamos num dos motivos, né, que vão sustentar o clímax do filme, né, que vão sustentar todo o enredo, né? E em termos filosóficos, né? Esses conflitos entre a figura a mulher mais velha, mais serena, e os arroubos, né? Os excessos da jovem, né? Filosoficamente nos coloca diante daquilo que Nietzsche havia definido como sendo o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo, não é? Nós temos aqui o dionisíaco e o apolíneo se confrontando, né? Entrando em choque, né? O dionisíaco, né? Dionisíaco por conta de Dionísio, o deus do vinho. Olha, o dionisíaco, o espírito dionisíaco, aquele espírito que leva o indivíduo a viver de forma intensa, se entregar a todas as suas paixões, a se entregar a todos os prazeres possíveis, né, a todas as suas pulsões, né? Isso será encarnado pela pela Sul, né? Pela personagem interpretada pela Margaret Qualley, né? E o apolíneo, né? A harmonia, o equilíbrio, o racional vai estar ali em Elizabeth Sparkle. Ora, entre esses dois espíritos não vai haver uma conciliação, uma harmonia. Vai haver justamente o seu oposto, a desarmonia, o desequilíbrio, né? E consequentemente, o esvair, né, das personagens, né, o completo esvaimento das personagens, né, esses espíritos, essa forma ética de se comportar, de estar no mundo, né, a forma ética a forma ética dionisíaca e a forma ética apolínea vai estar presente nas personagens que não se entenderão, que praticamente se tornarão duas figuras que se julgam independentes, mas que se convencerão a duras penas de que fazem parte de um mesmo ser, de tal modo que aquilo que é excesso em uma personagem vai implicar danos, consequências fatídicas sobre a outra, porque embora opostas, são a mesma, são o mesmo ser, é a mesma pessoa, né? Essa é a condição, né? E eu não estou usando
o termo condição aqui em vão. Por quê? Porque para os mais jovens, né, o que a Coralie Frager está passando é que para os mais jovens não há. Os mais jovens têm que ter a consciência de que eles estão presos a uma condição humana que fatalmente vai levá-los a este processo de declínio, tal qual levou a personagem interpretada pela Demi Moore, né, a Elizabeth Sparkle. Ora, o filme trabalha muito essa coisa da condição humana, né? O jovem não pode se gabar de sua juventude, porque esta não é eterna. Haja vista, este jovem também está condicionado a um processo bioquímico, a um processo temporal, que fatalmente o fará, daqui a algum tempo, daqui a muitos anos, talvez passar pelo mesmo processo de declínio, de perdas, de rupturas da personagem central, né? Então existe aqui uma temática que é uma temática bastante existencialista, né? E que é uma temática existencialismo aqui num sentido mais amplo, né? Aliás, até num sentido pré-existencialista, né? E eu estou me referindo aqui ao poeta John Donne, né? Poeta inglês lá do século XVII, que escreveu alguns versos sobre o dobrar dos sinos, né? Inclusive versos famosos, né, que deram origem a filmes, a livros, né, Por Quem os Sinos Dobram, né, na cidade onde John Donne vivia, né, era costume, quando alguém morria, os sinos tocarem, né, aquela badalada própria de alguém que partiu, né, e o John Donne vai versejar, melhor dizendo, vai versejar sobre este sino, dizendo, ora, por quem os sinos dobram? Não pergunte por quem os sinos dobram. Por quê? Porque os sinos dobram por mim, os sinos dobram por ti, pois aquele que parte, aquele que morre hoje, por quem os sinos dobram, na verdade, representa a mim e a ti, que por estarmos presos à mesma condição daquele que morre, fatalmente iremos morrer também. Então, fatalmente, os sinos estão dobrando por mim, porque é o caminho para a mesma condição, né? O caminho para o mesmo fim, né? Isso está presente no filme, esse existencialismo, né? Ou esse proto-existencialismo, esse existencialismo mais barroco, por assim dizer, né? John Donne é um poeta muito ligado ao barroco, né? O barroco inglês, né? Este existencialismo barroco é o existencialismo que está presente no filme e que as personagens não podem se esquecer. É o equilíbrio que elas não podem perder. Ora, é claro que elas irão perder o equilíbrio e por conta disso nós veremos a dissolução dos corpos, né? Inclusive, o filme trabalha, claro, o filme explora muito essa questão do corpo, né? Essa melhor versão da Elizabeth Sparkle é uma versão melhor em termos físicos, não em termos morais, né? Portanto, é uma versão melhor em termos ocidentais, em termos capitalistas, em termos de culto à beleza física, à beleza do corpo e não à beleza da alma, a beleza moral, as virtudes desculpem, as virtudes morais. Não é esta a beleza
cultuada no filme, né, a beleza cultuada no filme é a beleza que é consumida, né, pela sociedade, é a beleza que é explorada pelos meios de entretenimento, né, é a beleza física. Inclusive no filme há muitas citações, né, e há uma cena em que você percebe uma citação clara de A Beleza Americana, né? Então a Substância vai resgatar essa ideia de beleza americana, né? Essa beleza americana que é uma beleza descartável, é uma beleza caricatural, uma beleza fútil, é uma beleza meramente física, não uma beleza moral, uma beleza ética, né? Como pensavam os antigos gregos, né? Então, quando esse equilíbrio é perdido, essa beleza vai entrar num processo de diluição, né? Vai entrar num processo de desconstrução de toda essa arquitetura corporal, essa escultura, melhor dizendo, né? Essa escultura corporal. Quem conhece um pouco os gêneros cinematográficos, logo vai identificar este filme como sendo um filme que pertence ao gênero de terror, né? O body horror. Né? É neste gênero que o filme se enquadra, né? Que a Substância se enquadra, no body horror. Né? E esse gênero cinematográfico explora muito os aspectos mais grotescos do corpo, né? Os aspectos mais disformes, né? Mais entrópicos do corpo. Né, explora essa assimetria física, né, o que vai aparecer no filme. Né, o filme vai levar a personagem central a perder toda a simetria estética, toda a simetria, toda a harmonia estética, que vai culminar quase que no surgimento de um monstro, né, no surgimento de algo extremamente grotesco, bem a lá o gênero body horror, né? Inclusive, no filme há muitas perfurações, né? O filme trabalha muito com essa coisa das incisões, né? Agulhas que entram no corpo constantemente, né? O filme, por conta disso, mexe muito com o brio, com os nervos do público. Inclusive, muita gente saiu das salas de cinema na metade do filme porque não suportou as cenas fortes que aparecem no filme, né? E esse desequilíbrio vai culminar nesse processo em que o corpo vai ser mostrado a partir daquilo que há mais de grotesco. Né? A diretora, Coralie Frager, vai explorar o grotesco físico ao extremo. Né? Inclusive, eu já falei da citação desculpem, da citação de Beleza Americana, né? Aquela citação da cama, né? Que a jovenzinha lá do Beleza Americana deita na cama, né? Aquela cama lá cheia de flores, né? Enfim, essa cena vai reaparecer na Substância, né? E há outras referências a filmes de terror, né? Substância é um filme, como eu já havia dito no começo da nossa reflexão, da nossa exposição, né? A Substância rompeu, embora não tenha ganhado o Oscar de melhor filme, mas rompeu um pouco com esse preconceito hollywoodiano, né, preconceito do Oscar, né, com filmes que pertencem ao gênero terror, né. A Substância rompe com isso, né, e você percebe que é um filme, embora ele tenha cenas cômicas, mas é um filme que trabalha é um filme que trabalha, explora muito esse o gênero do terror, né? Explora muito, e você vê nas citações, né? A citação no filme do Iluminado,
né, do Kubrick, é esse corpo que vai assumindo uma forma extremamente grotesca, disforme, né? Ali você percebe uma citação clara, né, de um filme do terror. Esse já é um cult, né, um cult lá dos anos 80, né, que é A Mosca. Quem assistiu A Mosca e assistiu Substância provavelmente viu a referência A Mosca, né? Esse, inclusive, A Mosca eu tenho em minha coleção, né? Um filmaço de terror. Qualquer dia eu vou falar sobre ele, né? E eu tenho uma edição bonita, uma edição com 2 discos, né? A Mosca eu tenho aqui na minha coleção, né? Mas você percebe citações da Mosca. Há citações também de 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Você percebe o interessante, eu particularmente gosto dessas citações, porque aqui o diretor não nega, né, faz uma homenagem aos outros diretores, às outras obras que o ajudaram a construir, né, a sua obra cinematográfica, né, mostrando que nada é absolutamente original, né, não existe nada originalmente absoluto, né? Só Deus é capaz de fazer algo absolutamente original, né? Porque só Deus é capaz de fazer algo do nada. Já dizia Foucault, né? Já postulava Foucault, né? Então o filme rompe um pouco com esses limites, né? Porque é um filme de terror que vai concorrer ao Oscar. Se eu não estiver enganado, ganhou apenas o Oscar, né? O Oscar de melhor maquiagem, né? Se eu não estiver equivocado, né? Perdeu pro Anora, né? Como Oscar de melhor filme, né? E aí você vê um contrassenso, né? A gente percebe o quanto que Hollywood não está muito preocupada com essa questão do etarismo, né? Questão essa que Demi Moore expôs quando ela discursou lá, quando recebeu o prêmio em Cannes, né? Ela ganhou, acho que foi o Oscar de melhor atriz. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em Cannes, né? E ela fez um discurso sobre essa questão do etarismo que é muito presente na sociedade ocidental capitalista do nosso mundo, né? E o Oscar foi entregue à Nora, que inclusive eu já gravei um vídeo sobre a Nora, né? O Oscar de melhor atriz também foi para personagem, para atriz lá de Anora, né? Que é jovenzinha, né? Muito jovem, né? Então o Hollywood não ouviu a crítica que está implícita em a substância, né? Então é um filme que vale a pena, muito, quem não assistiu, assista, é um baita de um filme, eu gosto muito desse filme, e a minha fera apareceu aqui, a Aisha, não balança a mesa. Esse filme é um belo filme, vale a pena assistir, né? Trouxe aqui algumas ideias que estão presentes no filme, há outras, vocês vão ter as percepções de vocês quando assistirem o filme, né? Quem não assistiu, né? Quem já assistiu já pegou aí muitas ideias, né? E é isso. Não tenho ainda a substância, não tenho minha coleção, nem sei se esse filme saiu em DVD ou Blu-ray, né? Se sair, eu pretendo tê-lo, porque esse é o tipo do filme que vale a pena você tê-lo em sua videoteca, né? Em sua DVD teca, né? Então vale a pena você ter na sua Blu-ray teca, enfim, seja lá a mídia que você gosta de ter ou gosta de colecionar, eu tenho mais DVDs, né? Então é um filme que vale muito a pena estar presente e que tem muitas ideias interessantes aí pra gente analisar, né? Vejam, uma grande lição que o filme traz é essa lição, uma grande advertência presente no filme é que o filme nos convida a viver a nossa fase, né? Cada um viver
da melhor forma possível todas as fases da vida, né? Ora, a personagem central, a Elizabeth Sparkle, se rende a esta experiência, que para ela foi uma experiência fatídica. Ela se rende a essa experiência, assumindo todos os riscos de conceber uma versão melhor de si, e não foi uma versão melhor dela, né? Por quê? Porque ela já não estava mais satisfeita com quem ela era, né? Então essa é a ideia de uma versão nova do ser, né? Pega mais, cola melhor quando este ser já não está mais satisfeito consigo mesmo, né? O que o filme nos coloca aí em termos de lição é a busca por essa satisfação conosco mesmos, né? Independentemente da faixa etária, independentemente do movimento, do momento da vida, né? Sendo jovem ou velho, estando empregado ou desempregado, sendo uma celebridade ou caindo no ostracismo. E hoje nós vivemos num contexto de celebridades muito fugazes, né? A internet está aí, as redes sociais estão aí, né? O YouTube está aí, né? Criando as suas celebridades que surgem agora para logo mais serem trocadas por outras celebridades, serem substituídas, e por isso que eu insisto muito nessa coisa do conteúdo, né? Do que é consistente, do que fica, né? Porque quem busca esse celebrismo, né? Se ocupando apenas por ele, corre o risco de produzir apenas aquilo que é caricatural, que é inconsistente, que não vai permanecer e logo ser substituído pela celebridade da vez, pela celebridade da moda, que também já está fadada a ser descartada, né? Neste contexto em que vivemos, de muitas celebridades que surgem num dia para no dia seguinte desaparecerem, o filme é muito pertinente, né? Nesse mundo em que o indivíduo é descartável, em que a celebridade é descartável, o filme é muito pertinente, né? Faço aqui menção também ao Dennis Quaid, né? Não poderia deixar o Dennis Quaid de fora, já um veterano. Ele é o diretor dessa rede de televisão que vai demitir a Elizabeth para contratar a Shui, né? Ou a Sui, enfim, né? Bem, essas são as minhas considerações acerca do filme, são algumas ideias que estão presentes lá, que me chamaram muito a atenção, e eu espero que você assista novamente a Substância. Você vai pegar muita coisa lá que talvez não tenha pegado na primeira vez. Eu mesmo não peguei muita coisa que eu não tinha pegado aqui, não tinha pegado quando assisti pela primeira vez no cinema, né? Quem não assistiu, assista, vale a pena, é um baita de um filme, né? E são essas ideias que estão presentes lá que eu quis compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, né? Compartilhe este conteúdo, este espaço com outras pessoas, né? E em breve nos reencontraremos aqui no nosso espaço para trazermos algum outro tema, alguma outra ideia para a nossa reflexão. Espero que vocês tenham todos gostado, né? E eu deixo aqui a vocês o meu forte abraço e logo nos reencontraremos aqui. Forte abraço e até lá!